Bom dia, irmãos. Como é bom podermos juntos adorarmos ao Senhor e engrandecer o nome do nosso Deus. Sei que o Espírito de Deus ele já tem ministrado ao nosso coração e o que nós pedimos é que Ele possa continuar a falar ao meu coração, ao teu coração, por meio da sua palavra que estaremos meditando um pouco nessa manhã. Amém? Muito bom poder estar aqui junto com vocês, junto com meus irmãos, de forma mais próxima comigo no Janga, mas somos uma família e um corpo em Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu falo lá em casa que no domingo a reunião será na chácara, é uma festa, né? Milena, Dani, Gabriel faz uma festa, né? Porque existe essa comunhão. Não somente o lugar, mas o tempo que estamos juntos, o partir do pão, as refeições. E nesse momento, como o Fernando leu no início do nosso encontro, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Quero junto com vocês meditar no texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 28. O versículo 23. O livro de Atos, nós sabemos que foi escrito por Lucas, que escreveu também o Evangelho. E ele faz uma narrativa acerca dos primeiros anos da igreja de Cristo Jesus. Começando ali com Cristo sendo assunto aos céus e o derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. E onde ali depois daquele momento, os discípulos que obedeceram ao Senhor saíram por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra proclamando o Evangelho, proclamando o reino de Deus. E no capítulo 28, o livro de Atos ele termina com Paulo sendo preso em Roma. E em Roma ele passa 2 anos preso numa residência domiciliar, onde um guarda ali o guardava em sua residência em Roma. Ele não podia sair da sua casa ali em Roma, pois estava preso. E esse texto que nós iremos ler fala sobre isto. Paulo preso em Roma. O versículo 23 diz: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Ditas as palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contendas. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim termina o livro
de Atos dos Apóstolos. Paulo preso em Roma. Mas essa prisão de Paulo foi por que motivo? Porque Paulo, ele estava ali preso em Roma. Essa prisão ocorreu por causa de uma visão que ele recebeu da parte do Senhor. Por isso ele estava ali preso em Roma, porque um dia ele recebeu uma visão da parte do Senhor. E essa visão o levou a esse estado de prisão. E que visão foi esta? Atos capítulo 26, versículo 19 e o versículo 20. Paulo preso em Jerusalém, em sua defesa diante do rei Agripa, ele diz, no versículo 19, Atos 26, versículo 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Qual a visão que ele recebeu da parte do Senhor, pelo qual ele não foi desobediente? De ser o quê? Testemunha do Senhor. Quando Paulo teve o encontro ali no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para Paulo, ele disse que iria sofrer, padecer por amor a ele, para ser testemunha dele aos gentios. Na sua conversão ele recebeu uma direção, uma visão da parte de Deus, que é de ser testemunha do Senhor. E por ser testemunha do Senhor, e por testemunhar de Cristo, o livro de Atos termina, Paulo preso, por amor a Cristo Jesus. E o Senhor falou para Paulo que ele iria para Roma, para ser testemunha dele em Roma. E assim Paulo foi preso, testemunhando de Cristo Jesus. Amém? Na missão de ser testemunha do Senhor, baseado no texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 28, versículo 23 e 21, observamos algumas coisas presentes na vida de Paulo, que precisa também existir em nós, que somos também chamados para sermos testemunhas do Senhor. Eu e você, todos nós, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, nesta geração, todos nós devemos, precisamos, temos que ser testemunhas do Senhor. Amém? Em Paulo existiam algumas coisas que nós também precisamos existir nessa missão, nessa obra que Deus nos deu, de testemunhar dele neste mundo. A primeira coisa que nós observamos em Paulo, que também precisa existir em mim e em ti, é prontidão, disposição e perseverança. Para que eu e você, todos nós, venhamos ser testemunhas do Senhor, precisa existir em nós uma prontidão, uma disposição e uma perseverança. Paulo ali preso na sua casa, os versículos anteriores do texto que nós acabamos de ler, Paulo ele chama alguns judeus para ter com ele. Ele estava preso em Roma e ele diz assim, olha, chama aí alguns judeus para ter comigo aqui na minha casa. E eles vão até Paulo. E Paulo ele diz, olha, irmãos, eu estou aqui preso pela esperança de vocês, pela nossa esperança. Pela esperança de Israel, eu estou aqui preso. Por causa de Cristo Jesus. E ali eles ouvem a Paulo e eles dizem assim, olha, nós queremos continuar ouvindo aquilo que tu tens para falar. Nós queremos continuar a ouvir. Nós queremos conhecer. E assim o que acontece? Eles marcam um dia para isto. Eles marcam um dia para eles irem até a casa de Paulo e ali ouvir o Evangelho, ouvir a Paulo. Para que Paulo pudesse recebê-los na sua residência ali, o que precisa existir em Paulo? Uma prontidão, uma disposição.
assim também nós, como discípulos de Cristo Jesus, para que venhamos testemunhar de Cristo, para que as pessoas que estão ao nosso redor, seja onde nós moramos, seja na praça, seja na praia, seja na escola, o que precisa existir em nós? Uma prontidão. Eu estou pronto. E uma disposição para ir. Muitas vezes nós temos consciência da nossa missão, sabemos que somos chamados por Deus para ser testemunha, mas muitas vezes o que nos prende? O sofá, o nosso descanso, o nosso final de semana, porque a semana foi tão corrida. Mas que viemos a entender que precisamos nos empenhar, nos dedicar, nos dispor, estar pronto para isto. De abrir mão, muitas vezes, daquele sofá tão gostoso, daquela cama tão fofinha, né? Que deitar os faz, né, em pastos verdejantes, né? Aquele lugar que parece um pedacinho do céu, né? Eu acho que minha cama é um pedacinho do céu, viu? Parece que quando a gente deita quer nos prender, né? Nos agarrar. Assim, eita, já está na hora. Que nós venhamos a nos empenhar, assim como Paulo, que não teve a sua vida por preciosa, contanto que cumprisse cabalmente a visão que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. Sempre vai existir, vai requerer de nós um esforço, irmãos, para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Sempre vai existir, vai requerer de nós, sempre deve existir em nós um esforço, um empenho, uma dedicação para isso. Uma prontidão, uma disposição. Precisamos estar prontos para proclamarmos. Saber que o nosso trabalho também é um ambiente para proclamarmos o Evangelho na faculdade, mas para isso eu preciso estar o quê? Pronto, disposto a isso. Muitas vezes surgem oportunidades do nosso dia a dia, mas não é o dia do evangelismo, né? Todo dia, toda hora, todo tempo é tempo para proclamar o Evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: prega a palavra, quer seja oportuna, quer não. Insta a tempo, quer fora de tempo. Não tem tempo, todo tempo é tempo para proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos perder a oportunidade que nós temos no nosso trabalho para proclamarmos o Evangelho. Amém? Para proclamarmos o Evangelho. Que nós não venhamos perder nenhuma oportunidade. Que venhamos abrir a nossa boca com intrepidez pelo Espírito Santo do Senhor e proclamar as boas novas de salvação. Amém? Então a primeira coisa que nós observamos ali em Paulo é uma prontidão, uma disposição para proclamar, para anunciar, a receber, e uma perseverança. Interessante que ele está ali com os irmãos, ali com os judeus, ele passa de manhã até a tarde, né? Passa o dia fazendo o quê? Compartilhando, proclamando, anunciando. Muitas vezes nós queremos dedicar somente um tempinho. Tá bom, né? Tchau. Muitas vezes não existe uma perseverança, uma continuidade. Começou a proclamação, teve aquele momento, teve aquele encontro. Não desistir, vamos marcar outro momento para estarmos juntos. E ali continuarmos, perseverando e anunciando as boas novas de Cristo Jesus para as pessoas. Amém? Então, a primeira coisa que nós observamos na vida de Paulo é o quê? Prontidão, disposição e uma perseverança que deve existir em nós, na missão de proclamarmos o Evangelho. Segundo, a mensagem de Paulo, o que Paulo proclamava era o Evangelho do Reino. No versículo 23 diz isso que nós lemos. Então, havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho de quê? Do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de quê? De Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelo
pelos profetas. Em que consiste o reino de Deus? Hein? A pessoa de Jesus. Ele diz aqui, ó, dando testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. O reino de Deus, o evangelho de Cristo Jesus. Que Ele é o Senhor, que deixou sua glória e veio habitar entre os homens, que se fez carne, que sua vida foi perfeita e irrepreensível, que sua obra foi tremenda e grandiosa, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e um dia Ele voltará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a mensagem do reino de Deus, o evangelho, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém? Amém. E assim Paulo, ele fez. Interessante que a proclamação do evangelho, eu aprendi um dia, que ela se dá de duas formas. Duas formas, né? Ou ela é feita de forma narrativa ou de forma apologética. Eu vou explicar para vocês. Quando nós proclamamos o evangelho, nós podemos proclamar de forma narrativa, que é falando acerca dos fatos, dos acontecimentos das Escrituras. Falando da criação, do pecado, que entrou, que passou por toda a humanidade, que esse pecado trouxe separação do homem de Deus. E ali a gente começa a falar acerca das Escrituras Sagradas, do plano de salvação através das Escrituras, fazendo uma narrativa da criação, da queda, da restauração por meio de Cristo Jesus. E essa é uma forma de proclamação, a proclamação de forma narrativa. E foi isso que Paulo fez. Diz aqui o texto que por meio de quê? Da lei de Moisés e dos profetas. Ele fez o quê? Anunciou o evangelho do reino, anunciou a Cristo Jesus. No contexto que nós vivemos, como povo brasileiro, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Muitas pessoas não negam a existência de Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para trazer a salvação. Muitas pessoas não negam a existência de quê? Do inferno, do céu. Mas muitas vezes esse conhecimento se encontra de forma distorcida. Não é assim que acontece? Quando nós abordamos as pessoas na rua, seja no trabalho, seja nos evangelismos que nós realizamos, nas mobilizações, começamos a conversar com algumas pessoas, a falar de Jesus, e aquelas pessoas conhecem, sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz. Mas aquele conhecimento acerca de Cristo se encontra de forma um pouco o quê? Ou muitas vezes muito distorcida. Na Páscoa nós saímos para evangelizar no Janga. E eu perguntei para uma pessoa, um jovem, sabe que dia é hoje? Ele disse, hoje é a Páscoa. Você sabe o que é a Páscoa? Ele disse, sei não o que é a Páscoa não. Você sabe quem é Jesus? Ele disse, não sei, Jesus é o Filho de Deus. Você sabe onde Jesus Cristo morreu? Morreu na cruz. Para que Ele morreu na cruz? Para nos salvar. De quê? Sei não. Então, a proclamação que nós realizamos com essas pessoas é de forma o quê? Narrativa. Eles não vão questionar o inferno, o céu, a morte de Cristo Jesus. Mas nós precisamos o quê? Colocar todas as coisas no seu devido lugar. E assim nós começamos, né? Eu lembro muito bem, eu jovenzinho, meus pais me ensinaram, me educaram na igreja católica. Era muito religioso. Rezava toda vez antes de dormir. Seja bom, seja bebo. Tinha aquele hábito, como bom religioso, né? Não criticar, não negava a existência de Cristo. Tinha medo do inferno. Tinha medo da morte, muito medo, né? E eu lembro muito bem, eu estava na rua um dia e uma pessoa falou para mim de não sei se alguém já ouviu falar aqui, de escapulário. É um símbolo religioso, algo religioso da religião católica. E ela disse para mim, olha, se você usar isso, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Eu lembro muito bem. Eu disse, onde é que vende isso? Eu disse, onde é que vende isso?
Não, em tal lugar você pode achar. O que foi que eu fiz? Comprei. Eu lembro muito bem que eu usava e não tirava do pescoço. Eu conheci os irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os discípulos de Cristo, e ia para os encontros da igreja, né, com o escapulário no pescoço, né? Entreguei a minha vida a Cristo Jesus com escapulário no pescoço, né? E certo dia perguntaram para mim: Alexandre, por que tu usa isso? E eu disse: eita. Nem usava, não tirava, dormia, acordava. E eu disse: é verdade, não preciso usar mais isto. E assim eu tirei e joguei fora, né? Então acontece muitas vezes isso. As pessoas têm um conhecimento distorcido acerca do evangelho, do cristianismo. E nós precisamos fazer o quê? Colocar as coisas no seu devido lugar. Olha, Jesus é o Filho de Deus, Deus eterno, que sempre existiu. Que por amor de cada um de nós, Ele se fez carne, porque um dia aconteceu algo muito terrível. O pecado entrou na humanidade. A Bíblia diz que por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado traz a morte. Você sabe o que é a morte? E ali a gente começa a proclamar: a morte é uma vida ausente de Deus, é separação de Deus. E foi isso que aconteceu ali. E a gente começa a contextualizar porque existe tanta tragédia, tanta miséria, tanto ódio, tanto rancor, tanta violência. Porque as pessoas se encontram mortas espiritualmente. Não têm comunhão com Deus. E a morte traz, sabe o quê? A condenação, o inferno. Mas Deus, por amor, fez algo maravilhoso por mim e por ti. Ele enviou o seu único Filho. E o Filho de Deus se fez carne, deixou a sua morada, Criador de todas as coisas. E ali a gente começa a colocar o conhecimento que ele possa ter acerca do cristianismo, mas de forma distorcida, no seu devido lugar. E a palavra de Deus começa a gerar o quê? Fé nos corações. Assim como gerou no meu coração e no teu coração, quando eu ouvi do Evangelho de Jesus, eu disse: é esse que eu quero. Eu não conhecia, tinha de forma distorcida o conhecimento, mas quando proclamaram, colocaram todas as coisas no seu devido lugar, eu comecei a crer, gerou fé pelo Espírito, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus e o Evangelho que nós precisamos e devemos anunciar. O Evangelho do Reino. Precisamos proclamar Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da mensagem que nós temos para proclamar. Precisamos orar pelos enfermos, precisamos abençoar, precisamos profetizar. Mas dentro de tudo isso, o que precisa existir é o quê? A mensagem da cruz, é a obra de salvação. Pois como crerão se não há quem pregue? Precisamos anunciar o Evangelho. Dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os meus pecados e os teus pecados. Hoje, como é que tu se encontra? Com Deus ou sem Deus? Muitas vezes nós nos intimidamos para perguntar às pessoas: não, essa pessoa é uma pessoa legal, uma pessoa boa, tem uma boa família, já é um senhor de idade de cabeça branca. Vou assustá-lo com a mensagem. Irmãos, eu não me intimido não. Com todo respeito, eu pergunto assim: hoje tu se encontra com quem? Se tu hoje morrer, tu vai para onde? Muitas vezes eu faço isso. Tu tens hoje comunhão com Deus? Será que não chegou a hora de tu tomar a tua decisão por Cristo? Muitas vezes nós queremos ter amizade, pegar... Não, vamos conhecer, desenvolver um relacionamento, estar mais próximo. Ô, fulaninho, tudo bem? Ô, Alexandre, como é que tá? Quando eu estiver mais próximo dele, eu vou confrontá-lo, vou desafiá-lo, vou estimulá-lo a fazer uma reflexão, para que pelo Espírito ele venha tomar uma decisão. Será que não chegou a tua hora? Onde tu se encontra? Se Cristo hoje voltar, para onde tu vais? Levar a pessoa a refletir, não dizer para ele que ele vai para o inferno, que ele não tem Deus. Hoje tu tens comunhão com Deus ou não tens comunhão com Deus?
Eu não estou dizendo que ele não tem ou que ele tem, mas eu estou levando a ele a uma reflexão. Algumas pessoas dizem para mim, não chegou a hora, não. Não vou forçar, né? A obra é do Espírito Santo do Senhor. A obra é de Deus. Então, dessa forma nós podemos anunciar e anunciamos o Evangelho para muitas pessoas, de forma narrativa. E essa forma que Paulo ele fez aqui, começando pela lei de Moisés e pelos profetas, ele anunciou ao Evangelho do Reino, anunciou a Cristo Jesus. Colocou todas as coisas no seu devido lugar. E outra forma de anunciar o Evangelho é de forma apologética. O que é apologética? É uma defesa da sua fé. De forma apologética, defendendo a sua fé, aquilo que você crê. E foi isso que Paulo fez em Atenas. Não foi isso? Ele estava ali em Atenas, esperando os irmãos, mas ele disse assim, olha, eu vou ficar aqui esperando. O coração dele começou a se constranger, se compungir. Inquieto ele ficou diante de tanta idolatria, ao esperar os irmãos ali em Atenas. Ele disse, oxi, não posso ficar parado, né, diante de tudo isso. E ele começou a fazer o quê? Nas sinagogas e nas praças, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. E chegou algumas pessoas e disseram assim, oxe, o que é que eles estão falando aqui? O que é que ele está falando aqui? Esse tagarela, né? Diz assim, né? Esse tagarela. O que é que esse tagarela aí está falando? Porque todos os dias ele vem aqui na sinagoga e nas praças para falar de Jesus. Eles, olha, nós queremos ouvir. E chamou Paulo para ir para onde? Para o Areópago, né? Que era um lugar onde eles julgavam as pessoas, existiam juízes, eles julgavam. Mas Paulo ali, ele não foi para ser julgado, mas para expor a sua fé. E ele fez isso de forma o quê? Apologética. Ele começou, olha, Deus ele não habita em tendas feito por mãos de homem. Esse lugar que vocês têm aí é o Deus desconhecido, é esse Deus que eu estou anunciando e falando. E ele não habita em tendas feitas por mãos de homens. Nele existimos e nos movemos. Ele trouxe o conhecimento filosófico da época. E ele não habita em tendas feitas por mãos de homens. E ele ali começou a fazer uma defesa da sua fé. E quando nós anunciamos o Evangelho dessa forma, quando nós encontramos muitas vezes um espírita, um ateu, uma pessoa que diz, eu não creio em Deus, nós fazemos de que forma a proclamação do Evangelho? Defendendo a nossa fé, desfazendo falsas doutrinas, não é isso? Desfazendo falsas doutrinas, né? Nessa semana chegou um professor, onde eu trabalho, a gente conversando sobre a maldade do homem, né? Aconteceu um fato, uma situação, eu disse assim, olha, como ser humano, em sua natureza, eu disse para ele, conversando com ele, na sala, dali do trabalho, eu não estava no horário do meu trabalho, estava esperando o aluno, né? Não deixei de trabalhar para fazer isso, né? A gente dá um gancho, né, no trabalho, a gente dá um gancho e depois a gente continua, marca outro momento, né? A gente faz o gancho, né, no trabalho e dá continuidade, chama para nossa casa, na hora do almoço, na hora do lanche. Mas eu não estava no horário do meu trabalho e no horário dele também, a gente estava esperando o aluno. E eu falando para ele, né, como o ser humano ele é mau em sua essência, em sua natureza. Ele falou, Alexandre, é impressionante, né? E nessa conversa ele falou, a gente entrou em Jesus, não sei de que forma, a gente falou de Jesus. E ele falou, Jesus Cristo ele veio para trazer o exemplo de bondade. E ele tem um pensamento a filosofia meio espírita, né? Que Jesus Cristo é um ser espiritual evoluído, que nós estamos em busca dessa evolução. E ele disse, Jesus Cristo ele veio para dar o exemplo de vida e de bondade. Eu disse, olha, muito mais do que o exemplo Jesus Cristo ele veio dar. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para morrer na cruz, para nos salvar. O pecado que entrou na humanidade através de Adão fez que o homem se tornasse uma pessoa má. Mas em Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele veio para trazer perdão e restaurar em nós a imagem de Deus. Nos fazer a cada dia parecidos com Deus. Ele veio para muito mais do que dar o exemplo.
Ele veio para morrer, para trazer perdão para os nossos pecados. E ali a gente começou a conversar e deu continuidade. Mas de que forma eu proclamei o Evangelho dessa forma? De forma a defender a fé, desfazer alguns conceitos errados acerca de Cristo Jesus. Semana conversando com uma pessoa que disse que não acredita em Deus, eu disse para ela, é um aluno meu, né? Ele é juiz federal, aquela pessoa que dotada do conhecimento, né? E disse que não acredita em Deus. E várias vezes eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. E essa semana, na aula, surgiu uma oportunidade e eu disse para ele, comecei a falar de Jesus. Eu disse que o pecado entrou através de Adão. Ele disse, tu crê no criacionismo, né? Eu disse, creio que Deus, ele que criou todas essas coisas. Por isso a Bíblia diz, e tal. Ele falou, aí disse, tu crê no evolucionismo. Então tu precisa ter muita fé para crer no evolucionismo. Porque crê que tudo veio existir através de molécula de carbono, oxigênio, nitrogênio e nitrogênio, né? Hidrogênio, né? Crê que tudo veio existir através de moléculas que começaram a se unir entre si e ali, através de milhões de anos, tudo isso que nós vemos veio existir, o ser humano, a natureza. Eu disse, tu que precisa ter muita fé. Que o nada surgiu do nada. Eu disse, como surgiu as moléculas, né? O nada surgiu do nada, como é assim? Eu disse, tu tens muita fé, isso. E aí a gente começou a conversar e levá-lo a uma reflexão. E ali eu pude um pouco defender aquilo que eu creio e na minha defesa proclamar acerca da verdade que está em Cristo Jesus. Amém? O que nós precisamos fazer é proclamar o Evangelho, o reino de Deus. E na mensagem que nós temos que proclamar, sempre temos que falar de quem? De Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu creio que Deus é poderoso para transformar esse ateu. Por isso eu proclamo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é a minha palavra que é poderosa. O que é poderosa é a palavra de Deus, é o Evangelho. É Ele que me transformou, é Ele que te transformou. E é essa palavra que nós precisamos anunciar. Amém? Então por isso nós não devemos nos intimidar e saber que o poder está no Evangelho. Que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Que venhamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e proclamar o quê? A Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. A obra salvadora de Cristo Jesus. Que transformou a minha vida e transformou também a tua vida, transformou a nossa vida. E é essa mensagem que nós devemos anunciar. Amém? E foi isso que Paulo fez em toda a sua vida, todo o seu ministério. Proclamou a Jesus, o Evangelho, as boas novas de salvação. E outra coisa que existia em Paulo, que também precisa existir em nós, é uma consciência que ao proclamar o Evangelho, pessoas crerão e outras não crerão. Às vezes nós ficamos frustrados, né? Dedicamos um tempo, temos um contato ali, semanas, né? Indo na casa, marcando encontros, proclamamos. No final da proclamação a pessoa diz assim, não quero não. E algumas pessoas ficam frustradas, né? Senhor. Às vezes indo à praia, indo às praças, proclama o Evangelho, e quando a gente tem aquela expectativa, às vezes acontece daquela pessoa se mostrar resistente. Muitas vezes, ao proclamar, as pessoas começam a zombar, a criticar, a falar. E algumas pessoas, às vezes, ficam tristes, desestimulam. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos, é perseverar, saber que ao proclamarmos o Evangelho, pessoas hão de se converter, mas também pessoas hão de resistir à fé. Aconteceu isso com Paulo. Se aconteceu com Paulo, aconteceu com Jesus. Não só com Paulo, mas com Jesus também, irmãos.
Há de acontecer conosco. Acontece conosco. E aconteceu aqui, não foi? Aqueles irmãos ali, aqueles judeus que foram até a casa de Paulo, diz aqui que uns creram e outros não creram. Não foi isso que aconteceu? No versículo 24. No início do versículo diz assim: houve alguns que ficaram o quê? Persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram o quê? Incrédulos. Alguns foram persuadidos, alguns foram levados a crer pela proclamação do Evangelho. Mas outros continuaram o quê? Incrédulos. Em Atos 17, versículo 32 e 34, quando Paulo está ali em Atenas proclamando o Evangelho, diz assim, ó, Atos 17, versículo 32 ao versículo 34. Já estou concluindo para a gente almoçar. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e o quê? E creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com ele outros mais. Alguns continuaram incrédulos, zombaram, mas Paulo se retirou e alguns o quê? Creram. Um dos líderes ali do Areópago, uma mulher, e outros mais também creram no Evangelho. Amém? Mas o que nós precisamos fazer diante disso? Desistir, desestimular, continuar proclamando, irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Sempre proclamarmos, sempre proclamarmos. Eu lembro que eu ouvi várias vezes o Evangelho, mas em um determinado momento a ficha caiu, né? Mas não ouvi só uma vez. E essas pessoas que proclamaram uma vez para mim, eu estava no lugar onde eu moro, foi essas mesmas pessoas que depois proclamaram novamente para mim. Elas disseram: esse garoto aí eu já proclamei, né? Deixa para lá, né? Mas novamente elas proclamaram, e quando proclamaram na segunda vez eu me converti. E é isso que nós precisamos fazer, irmão, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na praça, seja na praia. Mas aquela pessoa, já falei de Jesus, mas a pessoa não tem outra oportunidade, falar de novo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não desistirmos, mas perseverarmos. E para concluirmos, nós vemos aqui em Atos, no versículo 31, que Paulo ele não ficou desestimulado nem triste pelo aquele acontecimento. Mas diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que lhe procuravam, pregando o quê? O reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer, irmãos, é continuar a proclamar. Não desistir, não parar. Pessoas têm recebido a palavra, têm se convertido, mas as pessoas hão de crer. Não desistirmos. Para a glória de Deus, hoje meu irmão é do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, meu irmão chegava em casa de noite embriagado e eu me acordava preocupado com ele, cheirava para ver se ele estava usando droga, maconha, cheirava. Me ajoelhava na cama e colocava as mãos sobre ele. E orava pela vida dele. Senhor, transforma a vida do meu irmão. Liberta a vida do meu irmão, Senhor. E depois de muitos anos, o que veio acontecer? Depois que eu me casei, né? Meu irmão veio a se converter. Se eu tivesse desistido de orar, de perseverar em oração, o que nós precisamos fazer, irmãos, é não desistir. Se existe um filho ou uma filha
Os pais que ainda não conhecem a Cristo Jesus, o que eu e você precisamos fazer é perseverar em oração. Não desistir. Orar ao Senhor. Senhor, transforma, liberta, Senhor. Proclamar o Evangelho. Não desistirmos de forma alguma, irmãos. Orar pelos nossos pais, pelos nossos irmãos em Cristo. Aqueles que não conhecem a Jesus, nosso irmão de sangue. Perseverarmos, não desista. Deus, Ele quer transformar. Deus é poderoso. Deus, Ele quer alcançar. Mas o que nós precisamos fazer é perseverar em oração e não desistirmos. Falamos uma vez, mas a mãe fala uma vez para o filho: já ouvi, mãe, já sei. Não desista, mãe. Não desista, pai. Persevera, persevera, proclama, anuncia, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Persevere em oração, o dia vai chegar. Deus, Ele quer alcançar, Deus, Ele quer transformar o nosso lar. Existia um homem que eu já falei para vocês, e a vida dele traz um impacto na minha vida de forma positiva, um servo do Senhor, George Miller, um homem de fé, que durante 52 anos ele orou todos os dias. Ele disse que durante 52 anos, presta atenção, irmãos, durante 52 anos ele orou todos os dias por 2 jovens filhos de um amigo dele. Durante 52 anos, para que eles conhecessem a Jesus. E um dia eles vieram a conhecer a Cristo Jesus. Mas ele diz: orei durante 52 anos. Quanto tempo temos orado pelos filhos, pelos pais, por Olinda, pelo Janga, por João Pessoa? Quanto tempo nós já temos orado? Que venhamos perseverar em oração. Que Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração do justo. Que venhamos perseverar na proclamação e na oração. Que muitas vidas, hão de conhecer a Cristo Jesus através da minha e da tua vida. Amém? Amém? Vamos orar.